Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula programando em C. Nessa aula você vai estar a perceber o que é uma função com retorno e sem retorno, ok? Muito bem, vamos cá aos códigos. Então, vamos começar cá, está programado em... Epa, vamos lá. C, stdio.h, ok? Depois, intmain, ok, vamos atacar isso aqui. Bom, como todos sabem cá, né? Aqui é a estrutura para estar programar em C, tá bem? Então, quando está a analisar a função principal da linguagem Intman, essa cá, tá bem? Todos cá sabem, que vai ser chamada, quando executamos ela, é chamada da função com retorno, tá bem? Ou seja, o tipo de dados dela aqui, ó, tá inteiro, tá bem? Certo? E ela vai ter um retorno, ela espera por um retorno. Aqui temos o retorno zero, tá bem? O que quer dizer isso, né? Quando a função ela é bem executada corretamente, ela retorna zero erro. Significa que o nosso código ele foi executado sem problemas. Caso contrário, né, se houver algum erro, né, de lógica ou de compilação, vai apresentar, né, erro para si que está incorreto. Né, e mostra cá embaixo aqui, tá vendo? Tá certo? Então tá bem. Então nesse caso nós vamos criar uma função sem retorno. Para isso utilizamos o void, tá? Que quer dizer vazio, tá certo? Ok? Minha função é o nome da função que eu vou fazer, pode ser qualquer outro nome, tá bem? Certo? Então abre parênteses, abre chavetas. Aqui eu vou utilizar um printf. Vamos meter aqui, vamos a isso. Um barra N para quebrar a linha, ok? Muito bem. O que aconteceu aqui? Nós criamos uma função, o nome dela é minha função, entretanto cá, né, o que está aqui dentro dela, né, o printf, ela aqui, tá certo? Não tem nenhum retorno, tá? Ela vai precisar ser invocada, ser chamada. Como isso? Onde ela vai ser chamada? Cá embaixo aqui, tá bem? Então vamos chamar essa função, tá bem? Então aqui eu vou a minha função, tá bem? Nesse caso, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula, tá bem? Então tá, vamos ver isso cá, vamos salvar aqui, tá bem? Função, então vamos salvar ela e vamos ver se funciona, tá bem? Então, aqui ele apresentou embaixo, ó, 0 erros, tá bem? Ok. E esteve a mostrar cá, vocês estão a ver, né? Vamos a isso, tá bem? Aqui que é a mensagem, tá bem? Aqui ela houve um retorno, tá bem? Tá certo? Então, o que nós estamos a ver cá, né? Nós estamos a ver que quando eu crio uma função aqui, né? Sem retorno, utilizando void aqui, tá bem? Então, ela tem que ser invocada cá embaixo para que você possa ver o conteúdo. Porque aqui a minha função principal aqui, você pode observar que aqui ela não tem ainda um retorno, tá bem? Você pode observar que ela apenas invocou, chamou essa função cá, tá bem? E para que ter um retorno, o que é que eu faço? Eu vou criar aqui, por exemplo, uma outra função, nome soma, pode ser soma mesmo, vai. Soma, tá bem? Eu vou agora utilizar parâmetros N1, N2, né? A linguagem C permite o uso de parâmetros. Estes parâmetros, eles possibilitam, né, que se defina, né, seja definido sobre quais dados a função deve operar. Por exemplo, um cálculo, tá certo? É só um exemplo, tá bem? Então, vamos ficar aqui agora, né, vamos meter aqui um retorno, eu quero que retorne N1 mais N2, tá bem? Ponto e vírgula.
ponto e vírgula. Observem cá, tá certo? Que por enquanto eu criei uma outra função inteira, tá certo? Com o nome soma, os parâmetros N1, N2, tá bom? E eu quero que retorne uma soma para mim. Mas eu quero que retorne isso, quero que retorne na função principal, tá bem? Na função main. Então, para isso, eu vou criar uma outra função, eu vou declarar, certo? Uma variável inteira, certo? Com o nome resultado. E esse resultado cá vai estar a receber, que digo, certo? Soma, que é isso aqui, tá bem? Ó, você pode observar, tá? E nesse caso, né, vamos abrir e os parâmetros que seriam lá em cima, N1 e N2, ó, tá certo? Eu coloco aqui 2 e 5. Isso quer dizer que esses 2 e 5 são esses parâmetros que estão cá, tá bem? Que eu quero que retorne para mim uma soma, tá bem? Ok? Então lá, tá. O que está faltando cá? Eu quero imprimir, não é? Então vamos imprimir isso, printf. Eu quero que, vamos escrever aqui, o resultado é igual P-D, né? Eu posso usar o P-D, porque nesse caso o P-D ou I, né? Referente ao tipo de dados inteiro, também eu quero quebrar a linha K. E depois, vírgula, vamos ver aqui nesse caso, a variável, que vai, através dela, nesse caso, vai nos dar um resultado, tá certo? Um retorno. Então, ponto e vírgula, tá bem? Então, o que nós temos cá agora? Tá vendo cá? Nós observamos que, nesse caso, né, nós declaramos essa função aqui, ó, criamos essa função soma, parâmetro N1, N2, quero que retorne a soma dos dois, tá bem? Mas para isso, na função principal, intMem, tá? Eu criei uma variável com o nome resultado. Essa resultado aqui, ela aqui está recebendo, né, a função soma. E esse 2,5 aqui é referente ao N1, N2, tá bem? Que eu quero que some para mim, tá bem? E o printf, né, para mostrar para mim o resultado vai ser igual a, né, referenciando aqui, certo? Ao tipo de dados da variável inteiro, vai quebrar a linha e vai mostrar cá o resultado, que é essa variável cá. Vou salvar cá, depois vamos ver. Né? Você vê que já está bugando, né? Já bugou aqui, tá certo? Então, para isso, vamos utilizar, certo? Aqui o replit, tá bem aqui. Vamos só copiar e colar aqui só para ver o teste aqui, como é que ficou. Tá certo? Então, uma coisa que deu errado. Vamos ver o que é que deu errado aqui. Certo? Vamos lá. N2. Houve um erro. Tá vendo cá? Tá vendo? Houve um erro. Então, vamos ver onde é que está esse erro aqui. Né? Vamos ver se é isso aqui. Bem, então pronto. Então, foi o ponto e vírgula, como sempre acontece, né? Tá certo? Então, aqui está. Ok, fez a soma, tá bem? Então, é isso. Essa foi que a nossa aula de hoje, que queríamos mostrar para vocês, sobre uma função com ou sem retorno, tá bem? E nisso também mostramos também para vocês parâmetros, ok? Então, muito obrigado, até a próxima aula. Fui, obrigado.